A gente vai seguir nesse assunto agora com a Luísa Martins, porque eu quero saber se, além de Zanin e de Dino, que já acompanharam o relator, o que esperar então desses outros integrantes da primeira turma? Pode ter alguma surpresa aí nesse meio do caminho, apesar de não mudar realmente a decisão? Gabriel, muito difícil. A expectativa de fato é que tanto o Luiz Fux quanto Carmen Lúcia, que são os dois que faltam votar, acompanhem, né, o relator, e então haja aí uma unanimidade para manter o Rumble bloqueado aqui no território nacional. É um roteiro bastante similar, Muriel, é o que a gente viu com o X no ano passado, né, o antigo Twitter. Basicamente, Moraes mandou bloquear o Twitter aqui no Brasil porque eles não tinham um representante legal, haviam tirado o representante legal aqui no Brasil, se recusavam a cumprir ordens judiciais expedidas pelo Supremo Tribunal Federal e depois também se recusavam a pagar multas que foram impostas pelo STF justamente em razão do descumprimento dessas decisões judiciais. O Rumble é basicamente a mesma coisa, né? Esses três requisitos aí, eles têm sido reiteradamente descumpridos pela plataforma. E aí, com isso, houve, então, essa ordem de bloqueio, né, do Rumble em todo o país. É claro que o Rumble é uma plataforma bem menos conhecida do que o Twitter aqui no Brasil, então talvez a sociedade não tenha tanto o impacto que teve na época do bloqueio do X. Mas o roteiro é basicamente idêntico, né? E na época, até com o X, a primeira turma também foi unânime ao referendar a decisão do ministro Alexandre de Moraes e a tendência de que com o Rumble isso vá pelo mesmo caminho, né? A avaliação geral da Corte, até para além da primeira turma, que julga o caso em plenário virtual, como a Thaisa estava nos dizendo, é de que uma empresa, por mais que ela tenha sede em outro país, no caso nos Estados Unidos, ela precisa, se quiser operar no Brasil, seguir a legislação brasileira e a Constituição Federal do Brasil, salvo se não for assim, ela não vai poder então operar no país, né? Então isso é um consenso entre todos os ministros do Supremo Tribunal Federal que julga esse caso então na primeira turma nesta semana. Abriu ontem a votação, já houve a formação de maioria, mas o plenário virtual fica aberto aí até a próxima sexta-feira. Claro que o ministro Luiz Fux e a ministra Carmen podem depositar os seus votos por escrito ali antes, né, desse prazo, mas o padrão é ficar aberto de sexta a sexta-feira. E dentro do Supremo, Muriel, só para concluir, há uma leitura de que todo esse embate que o Rumble tem gerado entre o presidente norte-americano Donald Trump questionando o ministro Alexandre de Moraes e até processando Moraes na justiça americana, ele é fruto mais de uma insatisfação com as decisões do ministro Alexandre de Moraes, especificamente até em relação a Bolsonaro, que é um aliado de primeira ordem de Donald Trump, do que propriamente algo que vai ter um efeito prático, né, assim, em relação ao próprio ministro Alexandre. Em relação ao Rumble, a tendência, então, como eu falei, é de que os outros dois ministros também sigam o ministro Alexandre de Moraes e se forme essa unanimidade para manter o Rumble bloqueado até que ele cumpra, né, esses requisitos. Se cumprir os requisitos, pode haver o desbloqueio, mas caso contrário, seguirá bloqueado. Muito bem, Luísa Martins, obrigada. Já já a gente volta a conversar na próxima edição também.